Muito bem, de carona comigo hoje, Dr. Joel Teixeira, ele que é doutor em terapia familiar. Dr. Joel, seja bem-vindo ao De Carona. Obrigado, obrigado. Dr. Joel, você trabalha estritamente com famílias, doutor em terapia familiar. Como é que você tem visto a família hoje no país, no contexto nacional e internacional? Ao meu ver, a família, ela precisa de ajuda, tá precisando de ajuda, né? Mais do que antes? Mais do que antes, porque hoje os desafios da família são bem maiores, né? Porque nós vivemos uma sociedade plural em que muitas vezes, por exemplo, o excesso de comunicação, ele tem complicado muito as famílias. O excesso de comunicação. O excesso de comunicação, mas não a comunicação interfamiliar. É essa comunicação que nós temos aí, né? Celular, a internet. Então as pessoas estão extremamente ligadas umas às outras, mas afetivamente muito distantes. Então o que nós observamos na família hoje? Aproxima e afasta. Exatamente. Um dos grandes problemas da família. A família, ela se reúne muitas vezes no fim do dia, enfim, e ela está junta, mas ela está a quilômetros de distância. Cada um está plugado em um tema, em alguma coisa na internet, conversando com seus amigos lá fora, e não existe mais aquele momento em que a família fica junto. E ali a gente conversava até o anoitecer. As crianças brincavam, os pais conversavam e depois a família se recolhia, né? E nesse conversar se jogava para fora as ansiedades, as preocupações. Exatamente. E hoje, nessa conversa, as pessoas falavam da vida, falavam das coisas simples, né? Da vida. E com esse falar da vida, muitas vezes, por mais que pareça bobo e ingênuo, falar das coisas, eu estou falando das minhas próprias coisas. Hoje, as famílias, elas estão cada vez mais distantes uma das outras. Os membros da família estão distantes. E esse distanciamento, ele favorece o adoecimento das pessoas, né? Porque eu não falo das minhas coisas, das minhas inquietações, dos meus sentimentos. Então, esse, ao meu ver, é um dos grandes problemas das famílias, né? E onde é que as pessoas que perderam esse vínculo da família, pelos mais variados, digamos assim, fontes e problemas, perderam esse vínculo da família, onde é que eles estão jogando essa ansiedade, onde é que eles estão procurando ajuda, já que no seio familiar, na célula base da sociedade, eles não estão mais encontrando a cura? Para onde que eles correm? Eu vejo muito isso, que as pessoas acabam colocando as coisas dela nas redes sociais. Então tu pode ver, se tu conhece as pessoas, tu pode ver o que elas postam nas redes sociais. Muitas vezes elas estão ali, aquilo que elas deveriam de falar, de trabalhar lá junto ao seu seio familiar, elas estão expondo ali frente a outras pessoas. Só que hoje nós vivemos numa sociedade que ela é a sociedade do espetáculo. Tem um pensador chamado Guy Debord, que ele é um francês, e ele diz que nós vivemos hoje a sociedade do espetáculo. E a sociedade do espetáculo, antigamente, tu lembra que as pessoas falavam muito do ter e do ser. Sim. O mais importante era ser do que ter, né? Então, e hoje já não é mais assim. Hoje o mais importante é parecer. Então na rede social, eu mesmo que eu esteja passando por uma tristeza, por alguma coisa, muitas vezes na rede social eu represento ali. Então na realidade a rede social, eu falo das minhas coisas. É uma festa fantasia? É uma festa fantasia, é bem isso, né? Então a rede social, ela na realidade, a pessoa fala das suas coisas, mas a moda fantasia. Porque o mais importante é parecer. Tanto é que tem pessoas que só postam fotografias suas na rede social, fazendo um Photoshop antes para elas ficar muito bonitas. Então, porque eu preciso parecer.
parecer o quê? Muitas vezes parecer aquilo que eu não sou. E isso as pessoas perdem sua identidade. Porque se elas têm que ser aquilo que elas não são, daí quem elas são? Elas deveriam, na sua opinião, postar tristeza também e dor? A pessoa precisa trabalhar um pouquinho como que ela vai expor. Não tem nenhum problema eu colocar, e isso é comum a gente ver, se a pessoa está passando por um momento de tristeza, um luto, né, de um querido que partiu, alguma coisa, elas colocam lá e as pessoas ficam sabendo, né? Algum momento de alegria também a pessoa pode colocar, é bacana, mas eu não posso representar o tempo inteiro, porque na realidade eu tenho que ser eu não tenho que ser um ator. Não posso ser um personagem o tempo inteiro. Eu não posso ser um personagem. Então o que acontece? Um grande número de pessoas vivem apenas um personagem. Então elas não são elas mesmas, elas não podem ser elas mesmas. Uma dica poderosa para quem está nos vendo agora. Se está sentindo que a pessoa que está sentindo que está perdendo a identidade, que está mais dentro do celular que dentro da vida. Uma dica poderosa, queima-roupa assim. Eu penso que a pessoa precisa fazer um equilíbrio entre a comunicação externa, que é nas redes sociais, e eu não condeno, isso é muito interessante, todo mundo faz isso. Sim, estamos fazendo aqui agora. Mas eu não posso viver o externo em detrimento do não estar vivendo e convivendo com as pessoas que me são caras, com as pessoas do meu sangue, com a minha família, né? Porque muitas vezes a pessoa tem um problema, ela vai, e eu vejo muito isso. Por exemplo, agora nós entramos numa outra questão familiar, que é o casamento. Sim. Né? Muitas vezes a pessoa tem uma dificuldade no relacionamento conjugal e ela vai para as redes sociais, vai bater papo em grupos, enfim, e muitas vezes acabam se enrolando mais, né, do que já estão com as suas dificuldades, porque as pessoas muitas vezes não têm coragem de olhar olho no olho, né, e dizer o que elas sentem, colocar as suas angústias, suas frustrações, suas alegrias. Isso é intimidade. Por exemplo, um nível de comunicação bem superficial é uma comunicação do guichê de rodoviária, né? Uhum. Você vai ali, você pergunta que horas que tem ônibus para tal lugar onde você quer ir, você pergunta o preço, a pessoa pergunta qual horário que você quer, você dá o dinheiro, ela te dá o bilhete. Isso é uma comunicação extremamente superficial e, por incrível que pareça, tem muitas pessoas que elas vivem nesse nível superficial de comunicação com a sua própria família. A função da família é nutrir e normatizar e levar para a sociedade cidadãos autônomos, capazes, né? De gerir as suas emoções. De ter derrotas. De saber lidar com as frustrações, com as suas dores. E é no seio da família que tem que aprender a fazer tudo isso. O pai e a mãe que não deixam o filho passar por provações, dificuldades, o que estão criando ali? O pai, normalmente, eu percebo na sociedade que o pai que passou dificuldades ou a mãe que passou muita dificuldade não deixa o filho passar dificuldade de jeito nenhum. Exatamente. O que cria neste momento?